ouvir? É o seguinte, uma das coisas que, conforme eu fui alocando os ativos na carteira, eu percebi uma certa sobreposição que começou a acontecer. Tanto os fundos imobiliários quanto algumas empresas passam a explorar setores semelhantes. Isso acontece, por exemplo, no setor de shoppings, no setor de logística e o desenvolvimento imobiliário, e mesmo a questão do residencial. Considerando que está ocorrendo essa sobreposição e os fundos imobiliários já não têm mais aquela regra, aquela trava de alavancagem, o que era, na minha opinião, um dos principais diferenciais em relação às empresas, possibilidade de tomar dívida, o que é que resta como critério para você diferenciar um do outro? Diferenciar uma ação de um fundo imobiliário? Não, diferenciar, porque as empresas, os fundos imobiliários estão adotando uma estrutura muito parecida com as empresas. Sim. E estão explorando os mesmos setores. Então, o que é que sobra para poder diferenciar um do outro? É que você acha que a diferença, né, vamos dizer assim, a ação, né, vamos dizer assim, ela tem uma taxa de gestão, entre aspas, né, que é o DNA da companhia ali, e o fundo imobiliário tem realmente a taxa de gestão ali, então acho que é uma estrutura mais enxuta ali de fundo imobiliário, né. Você vai assim, vamos dizer, a ação ali, ela tem um plano de crescimento, né, ali, e o fundo imobiliário tem um plano mais de renda, né, então acho que assim, cada um tem a sua proposta, né, assim, se vê a Multiplan, né, fazendo novos shoppings ali, você não vê, né, fundo imobiliário também fazendo novos shoppings, então a oferta em ação é uma coisa muito mais simples, tá? E a oferta em fundo imobiliário é uma coisa um pouco mais dolorosa na minha visão, tá? Então, assim, acho que tem, né, assim, acho que diferenças, né? E acho que o ponto, assim, na minha visão, o mais importante, assim, né, acho que assim, sendo, né, assim, ação ou sendo fundo imobiliário, é você entender que o cara quer fazer ali, né? O time de gestão quer fazer, né? E realmente dá para você ver. Tem gente que não quer se alavancar, né, em fundo imobiliário, né, assim, acho que não faz sentido, etc, e tal ali. E tem gente que faz tudo e mais um pouco, né? Então, acho que, assim, é mais entender, assim, acho que o que você, né, tipo, o que a pessoa, né, como gestor do fundo, ou, sei lá, né, controlador daquela ação ali, daquela empresa, se propõe a fazer, e se você confia, né, no toque de gestão do que ela está fazendo. Acho que essa é a minha visão, assim, né? Acho que mas como se fosse assim, tá? Tem o Shopping Higienópolis, né? Tem na Bolsa, né, via Iguatemi, tem na Bolsa via o SHPH11. Então, o Parque Dom Pedro também. Tem na Sonai e tem no Fundo Imobiliário também. Então, acho que a diferença mais como chama? Qual que é a proposta de cada um, né? Assim, o HGPO, por exemplo, né, não vai se alavancar, o HGPO, né, não vai entrar no HGRE, então, assim... E o HGRE pode comprar e vender ativos, né? Assim, você pega, sei lá, a BR Properties ali, ela falava do NV dela, né? Que, entre aspas, seria o VP dela ajustado, né? Várias vezes, né? Que estava descontado, não sei o que lá. Ela vendeu, né? Um monte de ativo abaixo do NV dela, né, do NV dos ativos ali. Então, eu achei ruim, né? Assim, mas aí no fundo imobiliário, acho que as pessoas vão xingar mais, né? Vamos dizer assim, no final do dia. Então, xinga o patrimonial só. Então, eu acho que assim, na minha visão, cada um tem a sua, como chama? Cada um tem a sua, assim, proposta ali, né? Mas o que mais importa, na minha visão, principalmente para a dívida, né? É a confiança que você vai ter no time de gestão, tá? Então, o fundo de crédito, lá você tem dinheiro no fundo de crédito, não tem fundo de CRI, ou tem fundo de CRI, não tem fundo de crédito. Então, são coisas que a gente tem uma visão similares e sim, acho que tem que ter esse questionamento, né? E outra, não tem comparação, né? Nível de alavancagem de SA, assim, 15, 20 vezes, assim, e os fundos imobiliários, assim, então, o último estudo que a gente fez no BTG estavam bem saudáveis, e as operações foram feitas devido a questões de não conseguir emitir, aí o cara perde o melhor momento que ele pode comprar, e aí ele tá com uma oportunidade de dívida barata, então, e aí o gestor, você comprou o gestor e você compra o fundo, mas a gestão, né, no caso aí, tem algumas trocas, né, nesse meio, pode acontecer, mas tem gestores que são mais agressivos, outros que não fazem de jeito nenhum, e aí cabe a você pensar, não, mas eu não acho que o fundo imobiliário tá com essa sobreposição de estratégia, porque agora colocou o pé de 20, 30% de alavancagem. Claro, 80%, eu acho que tem algumas distorções, né, em pontuais que eu concordo.
Mas acho que no geral ainda é bem saudável. Se eu puder incluir, bom, até primeiro dar um abraço aí pro canal Lei, que está sempre nas nossas lives, está sempre participando aí, sempre interagindo. Obrigado pela tua participação nas lives, mas tem uma diferença que ainda não foi lembrada. As empresas podem naturalmente se alavancar mais, até porque para elas pagar é mais fácil, porque elas podem reter os seus lucros, coisa que o fundo imobiliário não consegue. E outro ponto importante, fundos imobiliários não têm, por exemplo, passivo trabalhista, porque fundo imobiliário não tem funcionário. Então essa é uma vantagem dos fundos imobiliários. O fundo imobiliário não tem funcionário, o fundo imobiliário contrata o gestor do administrador para fazer as atividades, mas qualquer passivo trabalhista, qualquer briga de sindicato, qualquer contratação, demissão, processo na justiça, etc., é do gestor, é do administrador, no CNPJ deles, no caixa deles, etc. O fundo imobiliário não passa por esse tipo de problema que em alguns segmentos é significativo. Interessante. Sim. Então veja que são muitos essas diferenças. Talvez os que mais chamam a atenção seja em relação à distribuição de lucro. O fundo imobiliário tem que distribuir 95% e a companhia pode reter o quanto ela quiser, na verdade, né? A questão da alavancagem em um e a dificuldade de alavancagem no outro. E o André comentou aí também que a isenção interna, né? O fundo imobiliário ele tem uma eficiência fiscal bem maior do que uma empresa. E a ideia é que, em troca disso, a estrutura tem que distribuir praticamente todo o lucro e ser pulverizada. Então, isso vem de como nasceram os REITs e os países, ao irem replicando, trouxeram isso para dentro. A estrutura fundo imobiliário ela goza de vantagens fiscais e em troca tem que ser pulverizada e tem que distribuir a maioria do lucro. Porque senão seria uma competição completamente desleal com uma companhia, né? O fundo pode alavancar, pode ter poucos acionistas, pode reter lucro e tal, e não paga imposto de renda. Tá? Não faz sentido. Então, a própria lei busca uma diferenciação, dando como principal essa aí. Aí, depois, você vai entrando nos detalhes jurídicos, chega nessa estrutura da casca do fundo, que é diferente de uma empresa como o Nod falou. Tem, no jurídico, você vai chegando a cada vez mais detalhes, né? Mas as principais são essas da estratégia de um é obrigado a distribuir e tem vantagens fiscais, o outro pode reter o quanto quiser e não tem vantagens fiscais. Ok, obrigado aí. Imagina, um abraço.